Primeira transmissão da Tenda Queer. Planeta Terra 8, ano 347. Estesse Adnirawi Sudneser Huna Hutio Ahet Atenal Rio Kanetat Muasimser Tariemir Primeira transmissão da Tenda Queer. Planeta Terra 8, ano 347. Estesse Adnirawi Sudneser Huna Hutio Ahet Atenal Rio Kanetat Muasimser Tariemir Primeira transmissão da Tenda Queer. Planeta Terra 8, ano 347. Estesse Adnirawi Sudneser Huna Hutio Ahet Atenal Rio Kanetat Muasimser Tariemir Primeira transmissão da Tenda Queer. Planeta Terra 8, ano 347. Estesse Adnirawi Sudneser Huna Hutio Ahet Atenal Rio Kanetat Muasimser Tariemir Uau!
Não é fácil, gente. Boa tarde, todas as pessoas que estão conectadas aqui, assistindo essa transmissão ao vivo da Socine, a primeira transmissão da Tenda Queer, a primeira transmissão da Tenda Queer, a primeira transmissão da Tenda Queer. Estamos juntos aqui hoje e eu não poderia estar em uma companhia melhor, eu poderia estar com mais companhia, mas eu jamais abriria mão dessa companhia que eu estou aqui. Então, fico muito contente com esse respiro, estarmos juntos debaixo das máscaras e tirar as máscaras e estarmos juntos ainda. Boa tarde demais a vocês, obrigada por estarem aqui. Essa é uma apresentação, eu vou fazer uma apresentação muito breve, muito rápida, e jamais tentando, na tentativa de dar conta do que é a Tenda Queer. A Tenda Queer está aqui, vocês estão vendo que eu estou aqui cheia com as minhas velinhas, hoje é dia das bruxas. Eu estou aqui acendendo a vela para algumas que vieram e as que ainda virão, espero que venham muitas, bruxas para se juntar a nós, estamos aqui nessa. É escuro mesmo, não é câmera não, o desejo é esse mesmo, não tem aquele ringzinho de luz que é o perfeito para exibição, é isso mesmo. Que alegria de estar nesse grupo que eu queria apresentar para vocês como uma tentativa de uma primeira apresentação mesmo. A gente chama de tentativa. Que alegria de estar nesse grupo de ser falha. Eu queria apresentar para vocês, né, o que será que vai ser. O desejo é esse mesmo. Esse grupo se formou de um último encontro. Na verdade, ele vem de 2015. Um primeiro movimento que a Socine teve de fazer um seminário temático de encontros de pesquisas que fossem de cunho queer ou feminista, e aconteceu em 2015, 2016. Esse grupo, esse seminário temático nunca mais existiu, mas ele não formalmente, mas ele ainda continua existindo na gente, a gente continua fazendo essas pesquisas, se encontrando a partir disso. E o último encontro da Socine em Porto Alegre, a gente teve uns vários encontros, uns vários momentos assim maravilhosos de recuperar essa memória do que foi esse primeiro movimento dentro da Socine, de agrupar as pessoas que tinham interesse de fazer pesquisas e que tinham interesse das questões queer. Esse é o grupo que resta disso, digamos assim, que a gente permanece ainda, né, se comunicando. Ele não está completo aqui, isso não quer dizer que só essas pessoas dizem respeito a isso, não, muito pelo contrário, tem muito mais gente participando também, mas foi o que a gente conseguiu formular e organizar para esse primeiro encontro. Tem umas fotos que daqui a pouco elas vão aflorar para vocês aqui, que são dos registros dos nossos encontros em Porto Alegre. Que saudade de um encontro da Socine, né, minha filha? Muita saudade de um encontro da Socine. Muita saudade da aglomeração socinítica, porque sociners juntos, assim, juntos, vocês não têm ideia do que são capazes. E foi isso que aconteceu em Porto Alegre, no famoso bar Workroom, lá, o bar das drags, que a gente ia, assim, final de noite, onde faltou luz, né? Tem todas umas explicações para isso, mas depois a gente fala. A gente estava lá na fila, pagar a conta, faltando luz, mas estávamos juntos e isso que foi muito lindo. Dali se formulou, a gente precisa recuperar essa memória, a gente precisa voltar a ter o seminário temático de estudos queer na Socine, porque só cresce, isso é muito lindo, reconhecer que esse campo só cresce, né, e que a gente está cada vez mais confortável para poder falar do que são as nossas pesquisas queer na Socine, como a gente se sente mais confortável para falar da academia, felizmente, né? Embora a academia ainda seja esse lugar ainda muito hierarquizante, às vezes violento, epistemologicamente falando, às vezes fecha um pouco, sufoca um pouco, mas a gente ter saber que a gente tem onde se amparar e permanecer confiante de que a gente tem como continuar as nossas pesquisas, enfim. Então, gente, o grupo Tenda Queer surgiu, assim, digamos assim, um filamento que tenha surgido, assim, uma faísca né, o Diego daqui a pouco vai falar um pouco não é vagalume, mas é um peixe que, daqui a pouco ele fala, mas é uma luz que surge onde a gente não espera que ela esteja, e esse seminário temático da Socine foi fundamental para ajuntar a gente. Tem pessoas que não estão aqui, mas que estão aqui. E a gente é um grupo muito afetivo, muito participativo, muito colado, muito junto,
Porque a gente reconhece tudo isso, a gente reconhece a diferença onde só existe a norma, não que assassino seja isso, não é isso que eu estou dizendo, mas assim, a academia né? Então a gente se reconhece assim, pertencendo a um lugar que é de choque, de conflito, de diferença, e a gente quer fazer a diferença nisso também. Então, a Tenda Queer surge daí. Em maio desse ano, a gente teve um encontro, nossa, foi assim, aquele que deu, é isso, vamos fazer? Nós tivemos um encontro já durante a pandemia, a gente teve um encontro remoto, obviamente, cada pessoa no seu lugarzinho, e daí surgiu, vamos montar a Tenda Queer? O que é uma Tenda Queer? A tenda não é a casa, não é um instituto, não é um grupo de estudos, não é um grupo de pesquisa, não é nada daquelas coisas que já estão nomeadas ou normatizadas ou já declaradas dentro de... A gente falou numa tenda porque a tenda é móvel, porque a tenda é nômade, porque a tenda vai abrigar as pessoas que cabem, e de repente a gente se acolhe debaixo da tenda, de repente não cabe, a gente dá um jeito, enfim, a tenda é uma tentativa. Eu acho que isso que é a coisa mais bonita da tenda. É não ter parede sólida, é não ter uma certeza, é trabalhar com o imprevisível, com o precário, né? Sabendo que o precário não é uma coisa ruim, não, é uma coisa boa, é uma coisa que a gente acolhe, é uma coisa que a gente abraça, e essa incerteza. Então, a tenda queer é um pouco por aí. Eu queria passar a bola para a nossa próxima fala, é uma apresentação muito breve, a gente não quer também cansar vocês fazendo muitas firulas. Mas eu queria passar a bola fazendo uma leitura breve de um poema, pensando o lugar da lésbica nessa tenda, o lugar da lésbica nos cinemas que a gente estuda, na Socine, nos nossos seminários, enfim. E eu queria só porque hoje é um dia que a gente gosta de brincar, num calendário que não é nosso, mas que não importa, né? É Dia das Bruxas, e a gente se vale disso, e a gente é antropofágico em relação a isso de alguma maneira, e a gente se apropria, então, e faz como a gente quiser. Então, eu queria fazer uma leitura nesse sentido, de me apropriar desse momento, também um momento muito grave na nossa política, um momento de eleição lá fora, que diz muito respeito a nós também, eleição aqui dentro, e de colocar as coisas, os pingos nos is. E nesse lugar de botar os pingos nos is, eu vou ler um poema que coloca, de alguma maneira, um pingo no i, uma pussy, uma buceta. I always put my pussy, Eileen Miles. O poema dela diz assim: I always put my pussy in the middle of trees, like a waterfall, like a doorway to God, like a flock of birds. I always put my lover's cunt on the crest of a wave, like a flag that I can pledge my allegiance to. This is my country. Here, when we are alone in public, my lover's pussy is a badge, is a nightstick, is a helmet, is a deer's face, is a handful of flowers, is a waterfall, is a river of blood, is a Bible, is a hurricane, is a soothsayer. My lover's pussy is a battle cry, is a prayer, is lunch, is wealthy, is happy, is on TV, has a sense of humor, has a career, has a cup of coffee, goes to work, meditates, is always alone, knows my face, knows my tongue, knows my hands, is an alarmist, has lousy manners, knows my mind. I always knows her mind. I always put my pussy in the middle of trees, like a waterfall, a piece of jewelry that I wear on my chest like a badge in America, so my lover and I can be safe. Então, só para terminar e passar a bola adiante, com esse poeminha da Eileen Miles. Diego Paleólogo, todo meu amor, é tua voz. Oi, Ale. Oi, gente. Boa noite. Já é noite? Em algum lugar é noite. É sempre noite em algum lugar. Enquanto a Ale estava lendo esse poema, também estava mostrando a foto, uma foto, de alguma maneira, da noite em que isso tudo começou e a continuidade de outros momentos. Enfim, sem nem dizer quão
incrível é estar aqui. Então, eu vou dar continuidade a ler e a todas que estão aqui, que não estão aqui, enfim. E vamos lá. Atenda ou morra. É um telefone que toca na noite antes do filme. What's your favorite scary movie? Qual é o seu filme de terror favorito? Não haveria libélula ou louva-a-Deus que não matasse todos os homens. E no lastro de corpos decepados, o que irá nascer? Como se o meu maxilar e meus dentes não dessem conta. Tudo continua com um sonho. Despertar, abrir mão ou os olhos, ou não abrir nada. Ramayana me contou assim, por mensagem mesmo, escrevendo que era uma história de verdade. Uma expressão meio oximorônica, e eu hackeei esse sonho da Ramayana e estou aqui trazendo brevemente. De acordo com Ramayana, a gente estava passeando numa cidadezinha histórica e a gente passava por parque e cemitério até encontrar uma charanga e um povo fazendo carnaval. Mas e a Covid? A gente se perguntava. E os foliões, bêbados, suados e felizes, cantavam acabou. Acabou o que acabou? O mundo, a Covid, tudo. Então uma frase veio assim no ouvido da Ramayana e ela despertou meio de supetão, com medo de acordar a ler. A frase era assim: todo ato de ciência é um ato de barbárie. Cada pesquisa, cada artigo é uma ação violenta. Resta saber contra quem. Eu tenho sonhado com animais. Eu sonho muito com animais. Os meus sonhos são lineares e estranhos, estranhamente realistas, como um banho ou um passeio. São animais gigantescos, animais que deslizam pela água ou nadam no ar, no espaço, sobre minha cabeça e sobre meus pés. Não confunda a minha bondade com fraqueza. Nesse convite, eu peço para vocês, se puderem, fechar os olhos por um instante. E para vocês convocarem o cheiro de terra úmida depois de uma chuva, ou então o apagado perfume de madeira queimada. Que vocês imaginem uma imensa cúpula, uma redoma geodésica, uma tenda. Primeiro a estrutura, como um esqueleto, em seguida, como pele, as placas de algum material opaco cobrindo tudo. Lá dentro, sentada nesse chão de terra, você ou eu, uma espectadora aguardando algo começar, um filme, uma experiência, um choque. É escuro e frio. Aparece, cintila uma primeira imagem em uma dessas placas pele. Que imagem é essa? Os olhos se ajustam. É o fragmento de alguma coisa, que enquanto você tenta decifrar, mesmo que você já saiba o que é, outra imagem aparece, e mais outra, como vagalumes. Elas piscam, tremeluzem, algumas se movem e desaparecem. Siderada ali dentro, o corpo que vê, eu, você, muitas, são imagens que reconhecemos, algumas com facilidade e alegria, outras com recusa e tristeza, ou ódio. São cenas, fragmentos, pedaços de coisas que assistimos e que nos marcaram. As imagens deixam cicatrizes. Isso faz parte da performance das imagens, ok? Nesse cinema transcendental, você percebe que as imagens não surgem como vagalumes sobreviventes, mas sim como uma criatura aquática que leva o nome de Melanocetus, aquele peixe que habita o presente das profundezas abissais dos oceanos e que carrega em sua cabeça uma pequena luminescência fantasmagórica. Esse peixe pisca a luz para atrair suas presas. É uma predadora. Você, eu e quem mais quiser percebe que as imagens são como criaturas, entidades que nos seduzem, e atraídos por suas luminescências, somos engolidas, tragadas, devoradas para mais fundo, para o reino das estranhezas fabulosas. Meu nome verdadeiro é Caixão Enterro, cemitério, defunto cadáver, esqueleto humano, asilo de velhos, hospital de tudo quanto é doença, hospício, mundo dos bichos e dos animais. Os animais,
dinossauro, camelo, onça, tigre, leão, dinossauro, macaco, girafas, tartarugas. Reino dos bichos e dos animais é o meu nome. Jardim Zoológico, Quinta da Boa Vista. Um verdadeiro jardim zoológico. Quinta da Boa Vista. Estela do Patrocínio. Não estamos mais em uma cúpula geodésica, e sim flutuando nas profundezas líquidas e aquosas de mundos desconhecidos. Toques gelatinosos, ásperos, escorregadios, úmidos, tudo como uma língua, escamas, corpos translúcidos, sal. Desejos desgovernados e desordenados. Não me interessa mais interpretar o filme, e sim deixar que as imagens me comam. O reino das imagens é um oceano, um ecossistema terrível e fantástico. Imagens são monstruosidades. Elas fazem ver, fazem fazer, e elas revelam. Assim como monstros, são fabricações, fabulações, montagens, estranhamentos reanimados que adquirem vida própria. Atravessado esse corpo do melanocetus, estamos em outros reinos. Lá, aqui, não há imposições compulsórias de regimes binários de gêneros e sexualidades. Imagens não são, se isso faz algum sentido, heterossexuais. Mas no trânsito entre imagem e olhar, no espaço no qual a expectativa irrompe, elas podem assumir e ou performar pluralidades. Assim como libélulas, espectadores não conformados às normas heterodoxas rasgam as imagens no ar, as esmagam, as devoram e as transformam. Desorganizam forma e conteúdo. Interceptamos as imagens, as cortamos, reviramos num contrafluxo, num curto-circuito, num apocalipse e revelação. Esse trecho que eu vou ler é de uma música que Vini me apresentou recentemente. Eu não conhecia, do Zé Ramalho e Alceu Valença. E as borboletas estão invadindo os apartamentos, cinemas e bares, esgotos e rios e lagos e mares, em um rodopio de arrepiar. Derrubam janelas e portas de vidro, escadas rolantes e nas chaminés. Se sentam e pousam em meio à fumaça. De um arco-íris se sabe o que é. Eu queria poder guardar os fantasmas em vidros. Eu queria poder organizar de alguma forma todas essas imagens. Mas isso é impossível. Elas ficam flutuando nessa cúpula, nesse oceano, aparecendo e desaparecendo. Primeiro, eu falo, quando a gente vai queimar algumas imagens, a gente não está queimando necessariamente as pessoas. A gente está queimando um regime político, ético e estético que se enraiza pelas entranhas do mundo há muito tempo. Nunca mais, dizia o corvo queer do Edgar Allan Poe. Por que o corvo, a corva, era queer? Você poderia me perguntar. Bem, não sei se era ou não, mas na minha leitura, um corvo que vai atormentar um macho só pode ser meio queer. O corvo diz nunca mais também para a heterossexualidade compulsória, que se encerra ali. Mas isso é uma outra questão. Eu fui incendiado, queimado por dentro pela Adriana, pela Ramayana, pela Alê, pelo Vini, por todas as outras que estão aqui, que estão assistindo em diversos lugares. E eu, enfim, isso aqui diz de um trabalho que eu fiz muito recentemente de queimar imagens de homens que eu encontrei numa revista. Eu recortei essas imagens, deitei elas num pedaço de papel e taquei fogo. E fiquei pensando, no que estava sendo queimado ali e qual era a importância daquilo. E também são queimar essas imagens. Burn to the ground, ou fazer como Carrie, ou fazer como Cersei em Game of Thrones e explodir a igreja com todo mundo dentro. E só restar as cinzas, as ruínas. E o que vai surgir desses pedaços? O que vai surgir dessas ruínas? Parece que essa é uma das perguntas que mapeiam, ou que balizam, enfim, os caminhos que estão sendo traçados. Construir e inventar. Eu vou guardar as cinzas, eu vou guardar os fantasmas. A selvageria tem me interessado mais. As hibridações selvagens das imagens, desorganizadas, desordenadas, nos momentos nos quais a gente se afunda e expandimos nossas animalidades. Para encerrar, eu pergunto, inventar o quê?
uma ecologia estranha, bicha, queer, sapatão, não binária, trans, negra, índia. As monstruosidades vão destruir esse mundo e fertilizar, fecundar os outros. Mothra, uma gigante mariposa divina. As dinossauras de Jurassic Park. A multidão queer de criaturas das florestas, matas, cerrados e águas brasileiras. Como na música dos Secos e Molhados, bailam corujas e pirilampos entre os sacis e as fadas. E lá no fundo azul, na noite da floresta, a lua iluminou a dança roda festa. Vira, 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 vira homem, vira, vira, lobisomem. E eu passo para Dri. Oi, boa tarde. Bem, eu pego as cinzas do Diego para falar do fogo agora e para falar de algumas piropoéticas lésbicas, piropoéticas sapatões. Eu vou começar, então, dentro dessa tenda armada pelo Diego, a compartilhar minha tela, para compartilhar algumas imagens com vocês. E eu vou ler um pouco algumas coisas. Como já foi comentado aqui, é um texto que também se endereça a essa data, né? A todas essas bruxas. Há tempos nos endereçam ao fogo do inferno. Desde a caça às bruxas até o processo colonial, os corpos minoritários são os que devem ser assimilados em uma lógica de assujeitamento, relações promíscuas de poder e violência. O fogo serve a essa dinâmica cis-heteropatriarcal e branca como símbolo da supressão de corpos inadaptáveis e dissidentes, da marcação de animais explorados com emblemas de poder, da expropriação de terras e da destruição de um mundo onde a vida pulsa em todas as suas múltiplas e potentes e belas manifestações. A construção de toda uma simbologia da punição e da sujeição no que diz respeito ao fogo. Mas os nossos corpos ardem. Arder é um sinal de que podemos deter o saber do fogo como uma forma de constituição subjetiva e insubmissa. Pegar o fogo com as mãos, fogo na buceta, fogo no cu. Quais os caminhos percorridos pelo corpo em nossos corpos, em nossas corpas? Quais usos fazemos do fogo como prática de liberação e de afirmação de vida? Afinal, sem fogo não há vida. E nós sabemos dessa máxima e nos apropriamos dessa máxima. Em 1992, um homem gay branco e uma lésbica negra sofreram um ataque de skinheads no estado de Oregon, nos Estados Unidos. Os skinheads tacaram coquetéis Molotov em sua casa, que pegou fogo, e os dois foram queimados vivos. Nesse mesmo contexto, nascia o grupo Lesbian Avengers, as Lésbicas Vingadoras, em Nova York, sob a idealização de uma mulher cubana, Ana Simo, que cresceu na França e tinha participado dos eventos de maio de 68. Ana Simo estava revoltada com as políticas conservadoras que dizimavam os grupos de resistência nascidos nos anos 60 nos Estados Unidos, e nos anos 90 estava todo mundo muito preocupado, tinha muita violência, sobretudo para lésbicas, mulheres e pessoas racializadas. Ela decidiu então criar um grupo que agisse nas ruas, com ações impactantes, criativas, e que não se resumisse a um grupo fechado de discussões. O Lesbian Avengers prontamente organizou uma marcha que visibilizasse o incêndio. Vou voltar um pouco. Que visibilizasse o incêndio e o assassinato de Hattie Mae Cowens e de Brian Mock. E essa marcha está retratada no documentário Lesbian Avengers Eat Fire 2, as Lesbian Avengers também comem fogo, de 1993, da Sue Friedrich. O filme nos mostra que elas marcharam carregando tochas
no Greenwich Village de Nova York, até um memorial que elas construíram denunciando esse acontecimento, né, o atear de fogo da casa desse homem e dessa mulher. E elas leram um manifesto que dizia coisas mais ou menos como: nós, do Lesbian Avengers, construímos esse memorial que vocês estão vendo, e isso representa o nosso medo, representa o nosso luto, isso representa a nossa raiva, isso consagra a nossa intenção de viver plenamente, assim como somos, seja onde estejamos. Nós tomamos o fogo da ação em nossos corações, enquanto acendiam uma pequena tocha, e nós colocamos em nossos corpos. E nós estamos aqui e agora. Para fazer isso ser conhecido, estamos aqui. E aqui nós vamos ficar. Nosso medo não nos consome. O fogo deles não irá nos consumir. Uma sapatão abaixa, embebeda a sua tocha com querosene. A sapatão que lia o manifesto acende ambas as tochas com a boca. O fogo vai sendo transmitido e reproduzindo de tocha em tocha. Cada uma acende uma tocha com a tocha do outro, com a boca. Então todos engolem o fogo de suas tochas. A ativista Marlene Colburn narra os acontecimentos. Nós decidimos erigir um memorial para eles na semana do Halloween, que era uma semana péssima em relação à violência gay e lésbica em Nova York. E nós pensamos, bem, nós vamos ficar aqui, e passamos a semana inteira ali. Isso foi uma nova experiência para a maioria de nós. Nós superamos o medo que tínhamos de confrontar o desconhecido. De passar a semana na rua, a maioria de nós superou esse medo. Apesar de cada ação que fazemos ser carregada de preocupação e perigo, nós sempre tratamos de superar isso, e nós sentimos muito felizes e fortes por isso. O Lesbian Avengers foi o grupo responsável por organizar a pequena Dyke March nos Estados Unidos em 1993, como protesto contra a visibilidade lésbica da parada gay que aconteceria no dia seguinte. Elas conseguiram recrutar 20 mil lésbicas para marcharem até a Casa Branca. Elas formaram um paredão de sapatões, também serve, em frente ao paredão de seguranças da Casa Presidencial e comeram fogo novamente. Os registros desse evento se tornaram as imagens mais emblemáticas do grupo. Comer fogo acabou se tornando um símbolo do coletivo e o seu grito de guerra se consagrou. O fogo deles não vai nos consumir. Nós tomamos esse fogo e o tornamos nosso. O fogo deles não vai nos consumir. Nós tomamos esse fogo e os tornamos nosso. A teórica Anne Svetkovich, em 2003, analisando a performance da banda Tri-Bait do The Michigan Wyoming's Music Festival de 1994, evento acusado de ativar gatilhos de traumas sexuais das espectadoras por cortarem um dildo em uma performance barulhenta de rock, observa que as reações tradicionais de minorias sexuais do trauma são o fetiche e a fantasia. E ainda que as possibilidades subversivas de repetição com uma diferença, que foram valorizadas nas discussões butt-femme, drag e outras práticas culturais queer, portanto, fornecem a base rituais de cura e performances. Os aspectos negativos do trauma nessas práticas culturais são acolhidos e não recusados. Isso, segundo a Svetkovich, desafiaria a própria hipótese repressiva tão central para a autoajuda e discursos terapêuticos. As vingadoras lésbicas desafiam essa hipótese repressiva ao pegar o fogo que nos assassina e fazê-lo sumir em suas bocas no interior de seus corpos. Ao engolir o fogo em um ato quase erótico, elas subtraem a chama, mas também a tomam para si. O fogo, como simbologia ambivalente entre vida e destruição, é reapropriado por elas como uma forma de dizer: nós lidamos assim com o nosso luto, com o nosso medo, mostrando para vocês que eles não nos derrubam. Elas acolhem esse medo, fazem dele um sentimento e um afeto que faz parte da constituição subjetiva lésbica como uma potência desafiadora da existência. A pirofagia se torna, pegando um termo aqui emprestado da Ramayana, trocando sobre essa fala, a pirofagia se torna então um gesto poético e performático de reversão dessa opressão e de alto impacto. O luto e o trauma do perigo de suas existências, o medo de serem queimadas vivas por skinheads, se tornou motor de ação e de um gesto poderoso.
As lésbicas feministas e insubmissas, muitas vezes representadas enquanto dragões, né, pelo imaginário cis-heteropatriarcal, e que no passado eram queimadas em fogueiras da Inquisição como bruxas, e que ainda são queimadas por fundamentalistas cis-heterobrancos, agora engolem e neutralizam a violência em seus corpos. Elas detêm o saber do fogo, comem o poder do inimigo e tomam a força para si, como as bruxas. Faço um salto até 2019, ao filme Retrato de uma Jovem em Chamas, da cineasta lésbica francesa Céline Sciamma, um filme ambientado no século XVIII e que narra a história de uma pintora chamada Marianne, que tem como objetivo pintar de forma secreta o retrato de Héloïse, jovem que vive enclausurada em uma casa numa praia deserta, com o objetivo de enviar um retrato para o marido arranjado contra sua vontade. A Héloïse está se recuperando de um luto da irmã, que cometeu suicídio se jogando de um penhasco. A narrativa indica que esse suicídio tenha sido motivado também por um casamento arranjado contra a vontade da sua irmã. Nas primeiras cenas do filme, a Marianne chega num barco na casa de Héloïse, com o corpo e as roupas molhadas do mar, porque teve que salvar algumas telas que haviam caído na água. Com a ajuda da governanta, ela despe as suas roupas e seca as telas ensopadas. Seu cabelo e seu corpo sentado na frente de uma lareira recém-acesa. A cena mostra seu corpo nu, sentado no chão, enquanto acende um cachimbo para fumar um tabaco e relaxar da viagem. O fogo da lareira, das velas, do fumo, de fogueiras, atravessam as cenas e compõem a fotografia do filme de Sciamma. As cenas internas e noturnas são sempre uma espécie do breu iluminado por chamas, e é sob a meia luz quente e delicada do fogo que as suas vidas se manifestam em sua potência. E o fogo dá o tom ao título, Retrato em Fogo, é o centro dessa potência. É importante ressaltar que a Sciamma está jogando com a tradição do retrato na pintura e o conceito de retrato autônomo, e o Jean-Luc Nancy, em seu livro Le Regard du Portrait, de 2000, nos oferece inúmeras definições do retrato, inclusive a de Jean-Marie Pontevier, que em seu Écrit sur l'art diz que o retrato é um quadro que se organiza em torno de uma figura, que exclui de seu entorno toda a exterioridade. O retrato autônomo deveria trazer para a gente um sujeito sem expressão. Esse sujeito seria o do primeiro quadro que a Marianne tenta pintar de Héloïse e que a Héloïse reprova sob o argumento de que seria sem vida. Marianne responde ao alerta reprovativo da Héloïse colocando fogo nesse primeiro retrato. Nesse ponto, Sciamma rompe com a tradição e com a mirada patriarcal, como já observado há pouco, a do observador racional de um objeto passivo. As chamas consomem essa mirada e a destroem. É nesse novo jogo de gestos e olhares que se estabelecem dentro da lógica de equilíbrio de poderes proposto pela editora numa entrevista ao Collider Video, que o novo quadro e uma nova mirada começa a ser pintado das cinzas. Um retrato vivo, um retrato preenchido por gestos, memórias, significados e, sobretudo, segredos. O segredo se torna um artifício delicado e sensível no interior da narrativa, um segredo ou um íntimo perceptíveis e endereçados para uma espectadora específica, a espectadora lésbica. A sensibilidade lésbica nos arma com um olhar apurado para ver só onde podemos enxergar um segredo da escuridão, tomando a escuridão aí de Halverson e de Audre Lorde, sobre a luz de velas que iluminam o que nós conseguimos ver. O segredo atravessa a narrativa de forma contundente e sempre sob o fogo. A governanta da casa engravida e precisa abortar. As três vão, então, ao encontro de uma velha senhora que detém os saberes ancestrais das ervas, que havia lhe dado alguns chás para tentar interromper a gravidez. É noite, e após o encontro, elas se reúnem em torno de uma fogueira com outras mulheres de classes subalternizadas, que partilham tradições de mulheres em torno do fogo. A governanta anuncia que, mesmo após o chá, ainda está grávida e vai precisar fazer o aborto. Eu falei isso de novo, desculpa. No escuro, elas continuam se divertindo, entoando cânticos ritualísticos e tomando bebidas alcoólicas sem a presença de homens. A música que entoam diz em latim: Fugere non possum, elas vêm voar. E é ao som desse canto de liberação e num ambiente marcado pelo contínuo lésbico que elas se olham sem as amarras sociais e se deixam apaixonar.
A própria Celine escreveu a letra. Eu escrevi as letras assim, ela diz. Elas estão dizendo, fugere non postum, que significa elas vêm voar. É uma adaptação de uma frase de Nietzsche, que diz basicamente, quanto mais alto voamos, menores parecemos para aqueles que não podem voar. Entre seus olhares está a grande fogueira e cinzas em chamas atravessam o escuro da noite levada pelo vento como pequenos vagalumes. É nesse momento que Heloísa começa a se afastar da fogueira e a barra do seu vestido é tomada pelo fogo, na cena que ilustra o cartaz oficial do filme. Depois desse momento, elas se abrigam numa caverna escura, isso num outro dia, na cena seguinte, tem esse corte, na praia gelada que margeia o terreno da casa de Heloísa e se beijam na escuridão da caverna. O que nós, mulheres, também podemos enxergar no filme, é que eu estou me encaminhando já para o final, é o processo da ruína da heterossexualidade compulsória, que se dá no e através do olhar. Heloísa é obrigada a se casar com um homem que nunca viu, e Mariana é a primeira mulher que conhece que não tem essa mesma obrigação por ser de outra classe social. A Mariana apresenta uma outra possibilidade de existência. Através da ferida desse encontro e do isolamento dessas mulheres, numa microcomunidade sem homens e autoridades, a compulsoriedade perde o sentido e surge o desejo e o enamoramento afetivo entre as duas mulheres que se miram. O Nancy, o Jean-Luc Nancy, ele suspeita que toda pintura é talvez figura e olhar. Um olhar não mais de um objeto, mas de uma figura sujeito, em toda a sua intimidade, em toda a sua interioridade, em sua superfície, em sua interioridade, essa figura que foi olhada nos olha e nos endereça seus segredos. Nós trocamos olhares íntimos em relação de equilíbrio de poderes com o filme Retrato, assim como Heloísa e Mariana. O Jacques Derrida, em um livro inteiramente dedicado a Nancy, intitulado Le Toucher, Jean-Luc Nancy, fala dessa troca de olhares. Quando nossos olhos se tocam, isso faz dia ou faz noite? E que olhar é comparável aos lábios, ao toque? Um toque quente no escuro, sob a luz do fogo. Termina esse ensaio ainda embrionário em seus primeiros passos na direção de uma piropoética lésbica, pensando em como lésbicas podem voar ao pegar para si o fogo. Num gesto de reinscrição do mito de Prometeu, a lésbica não rouba o fogo do Olimpo para dá-lo aos homens, mas rouba o fogo dos homens para fazer de seu corpo um corpo quente que pulsa em afirmação da vida. Das Lesbian Avengers a Heloísa Mariana, propõe um pensamento lésbico em chamas, não interessado de forma simplista apenas em queimar o patriarcado, mas em tomar em si o fogo e reescrever em si a dor, o trauma, o luto, como uma nova possibilidade de existir para além dos perigos que a vida nos enderece. Obrigada. Agora eu passo a fala para Vina. Boa tarde. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a todas as falas que me precederam. Adriana, eu fiquei aqui arrepiado, Diego, Alessandra. Enfim, vou tentar aqui dar um pouco de sentido ao que, aliás, tentar que seja um pouco inteligível, porque escrevi atravessado por muitas coisas. Se tem um título, seria Eu Falo com Você, Transviada. Assistindo ao horário eleitoral, fui surpreendido por uma convocação assombrosa, contudo sintomática do nosso tempo. Um candidato a prefeito da cidade do Rio de Janeiro se dirige a um eleitor conservador, né? Assim como o Diego eu também falo. Fechem os olhos e imaginem, né, essa figura cis, hétero, branca, masculina. Então, eu falo com você, espectadora transviada. Falo pensando em você que tem seus direitos violados, vive restrições para o acesso à educação, saneamento básico, água tratada, eletricidade e internet. Pautas que deveriam estar pautadas em campanhas eleitorais. A você que vive em moradias precárias, insalubres, ameaçadas de despejo. Falo pensando nos meus amigos que morreram pela literal translesbo-homofobia letal ou nos seus efeitos diários, que mina a potência de agir, adoece o corpo, torna as pernas cansadas e os pensamentos desalentadores. Falo pensando nas mães pela diversidade, no Pardal, pai do Lucas. Pensando em minha avó,
ao entender que assim sou, de nascença. Cada vez mais tenho percebido a homossexualidade como uma dádiva. Vem aos moldes de Marcel Mauss. O dom, damos e recebemos com alegria. Alegria que estiliza nossas vidas, que nos conecta provisoriamente, que aplaca os apetites conservadores sobre nossos corpos. O potlatch, onde distribuímos entre nós a riqueza produzida pelo trabalho LGBTQI+, desde suas tecnologias de sobrevivência, às notas coloridas que imprimimos no mundo, do entendimento que nos permite atravessar o tempo, nos apoiar e constituir uma comunidade desejante. Penso em 2 filmes para assistir com a tenda queer. Para o Wong Fu, Obrigado por Tudo, Julia Newman, de Biba Kindron, e Buddies, do Arthur Bressan. Estes 2 filmes tocam em questões muito sensíveis para mim. Mas antes, eu retomo um episódio que vivi no começo do ano, numa cachoeira aqui na cidade do Rio de Janeiro. Foi como um filme da Claire Denis, sexta-feira à noite, saí por aí, desligando o celular, num mundo esquisito, Lagoa, quiosque árabe, Bike Hill, Americanas Express e a cachoeira. De remédio, né? As bichas não são aventureiras, ele disse. Instagram de nudez, artística, um leonino incorrigível, não parava de falar, ao mesmo tempo reclamava que eu não falava. Moqueca de banana da terra, batata Pringles, larica. Nunca vi isso, comi uma manga inteira, escorrendo em seus pelos, juntando-se à água. Ele fumou mais um. E a gente beijando aquele gostinho na boca, tava bom que não consigo nem dizer o quanto. Ei, seus viados, vocês querem morrer? Putz, homofobia, hoje não. Um enunciado performativo, como diria Butler a partir de Austin, que cria uma realidade. Medo de morrer. Caçados na floresta por um grupo de homens héteros. Isso é a capacidade de oprimir. Dizer ao outro, no caso, nós, que ele tem o poder sobre a nossa vida. É uma sensação de revirar o estômago. Então, recordo-me de Vida Boêmia, Noxima Jackson e Titi Rodrigues, em Para o Wong Fu. Drag queens que se conectam pela expressão de gênero, mas também pela expulsão familiar e a hostilidade de um mundo cis masculino, heterossexual, branco, que as deseja mortas. Em uma jornada heróica, 3 drag queens negociam suas diferenças, as tensões raciais e migratórias, e estabelecem alianças pontuais com mulheres cis brancas do meio oeste americano para enfrentar a violência do macho cis branco hétero. O mesmo ethos masculinistas que ainda hoje constitui a realidade de muitas famílias brasileiras. Um país onde o feminicídio e a transhomolesbofobia são epidemias. E onde penso em Buddies, quando Robert, né, que é o personagem que vive com HIV, diz a David que ser expulso de casa é como a imagem de um filme antigo, onde a criança é abandonada em uma noite escura, em plena tempestade. Muitos de nós, se não foram expulsos de casa, fomos expulsas simbolicamente, apartadas do convívio familiar, isoladas, interrogadas, obrigadas a frequentar religiões que nos machucam e não nos acolhem, ou a terapias de reversão. Quebram nossas asinhas, como disse Pedro Lemebel. Refazer as asas é uma das potências do cinema. Nas brechas, nas ranhuras, nos palimpsestos, vamos colando os caquinhos, criamos um mosaico de vida e possibilidades. Partimos para jornadas íntimas, verdadeiros road movies mentais, onde abandonamos as clausuras da cis-sexogeneridade compulsória. Em modo de fuga, percorrendo o vasto mundo, entendemos-nos, tornamo-nos entendidas. O cinema nos faz mais entendidas, espertas, safas. Robert, em Buddies, pergunta a David sobre como ele percebeu que era gay. David acha a pergunta invasiva, mas acaba se descontraindo quando Robert relembra que para ele foi aos 9 anos, ao ver um rapaz mais velho que trabalhava próximo de sua casa. Eu achava que era um privilégio cis heterossexual não precisar responder quando a pessoa se percebeu cis heterossexual. Mas retomando a ideia do dom, da dádiva, recordo que algum sinal estava ali, com Vida, Noxima e Titi.
Eu não viveria, como nas palavras de Ida, de Problemas Femininos, um mundo entediante heterossexual, né? Problemas Femininos do John Waters. Não sei se descobri ser entendido ao ver para o Wong Fu, mas confesso que é bem estimulante imaginar RuPaul ao som de Cyndi Lauper abrindo os portais para outros mundos. Como Biban Kidron nos diz, somos contadoras de histórias crônicas. Arrisco a dizer que mais que contadoras, somos colecionadoras, coletoras e recicladoras de histórias. Uma certa experiência espectorial transviada não nos salva ou nos redime, mas nos encoraja. Ela nos traz até aqui, um espaço onde não somos apenas pesquisadoras interessadas no campo do audiovisual, mas interessadas também em ouvir, falar com, dos, por nossos corpos. É como Robert em Buddies, que sonha em sair do hospital, ir solitário a Washington, marchar com um cartaz para que o governo dos Estados Unidos da América libere recursos para as pesquisas e tratamento de HIV e AIDS. Nós, no tecido familiar que costuramos, através da nossa amizade, também empunhamos cartazes, mas não silenciosas. Aliás, não é de hoje que o silêncio foi rompido. Sim, fomos soterradas em muitos momentos. Nossos arquivos podem ter desaparecido, dispersados, queimados, ignorados. Mas somos escavadoras, como nos disse Gay Rubin. Partilhamos, retomamos, rememoramos vidas singulares. Pensar nestes termos não é anular as diferenças ou sonharmos com simetrias. Ao contrário. Observar como, de modos tão distintos, com nossos marcadores sociais da diferença, podemos encontrar pontos de inflexão. A tenda queer nos convoca e proclama: somos uma potência estética. No horror midiático em que estamos mergulhados, as imagens do cinema operam como um azougue, uma proposta e um convite a acreditar no mundo. Nos demorar nas paisagens afetivas e olhar para os nossos arquivos pessoais, revisá-los e trazer à tona o invisível. É o gesto de viver a vida em seu mais puro acontecimento, no seu desdobrar ora suave, ora abrupto. Estamos além, no futuro. Voltando em 2018, ao passado, na Socimi de Goiânia, depois de percorrer alguns bares, paramos em um bar ao lado do hotel onde a maior parte dos participantes se hospedaram. Na calçada, um carro parou e pediu informações. Não sabíamos indicar o endereço. Elas perguntaram de onde éramos. Achamos difícil responder. Éramos muitas, de muitos lugares. Então, no inesperado da madrugada, à véspera da eleição presidencial, a motorista do carro profetizou: vamos ser LGBT para sempre. É sobre isso. E para terminar, eu gostaria de ler um poema da Abigail Campos Leal, que é A Arte da Vida. E se a sua vida fosse uma obra de arte, você sentiria um forte orgulho no peito, diante dos seus feitos, ou morreria de vergonha e só acharia defeito? Se o que você faz para sobreviver, seu trabalho, emprego, seus bicos, fosse um quadro, ele seria pintado com lindas cores vivas ou seria cinza, fosco e mofado? Se a relação com a sua família fosse uma música, ela seria um mítico canto de magia ou um trompete fúnebre murmurando monarquia? Seria um hino punk de rebeldia ou um grito mudo de afasia? Se a sexualidade e seu gênero fosse poesia, ele seria uma incrível epopeia narrando façanhas e alegrias, ou 3 estrofes murchas sobre tédio e covardias. Você olharia com um sorriso no rosto e aprovação se fizesse uma escultura sobre as suas políticas, sobre os seus posicionamentos e sobre a sua alimentação, aquilo que você põe para dentro, o que você enxerga como alimento. Sua arte seria um monumento para a sua vida, ou um edifício em ruínas, repleto de vergonhas pequeninas. Eu sei, talvez, que parar e pensar nessas brisas dá um nó nas tripas, faz sangrar nossa vida vazia, mas pega esse sangue para criar outra escrita de vida, deixar para trás, mudar, partir, também é criar acima de si. Ainda há tempo, sempre há tempo, faça haver tempo para mudar.
Escreva com o caminhar, talhe refrões, cantarole aquarelas, crie uma vida tão explosiva que de tão bela faça cegar. E aí eu encerro e passo a palavra para a Ramayana. Muito obrigada. Uhum. Acho que eu, né, Ramayana? Você quer que eu... Fala, Ale. Eu tô tomando fôlego ainda. Gente, que sessão, né? Eu falo aqui para vocês da beira da Terra plana. Oi. Com as minhas velas, meu fogo na pirotecnia possível. Que falas lindas, é isso. Só para introduzir a fala da Ramayana agora, caminhando para o final. E coisa linda é a gente pensar essa ideia do inventário, que é colecionar, não só, né, fazer um inventário do que são as nossas experiências em relação à imagem, as imagens que a gente carrega na memória, mas a ideia do inventário também é a possibilidade da gente inventar em cima dessa coleção de imagens que chegam até a gente, né? E isso é livre, isso é muito potente, porque a gente não está esperando que algo seja dito, que seja pronto, que seja dado, mas que a gente possa fazer alguma interferência nesse mundo, nessa possibilidade da nossa existência queer estar em contato e no enfrentamento mesmo do que são essas imagens que já vêm prontas, que já vêm dadas, cujos discursos já vêm dados para a gente também. A ideia do inventário, que é essa conjunção da ideia do inventariar, mas também do inventar, né, da fabulação sobre o universo que já está pronto e que às vezes tanto nos faz falta, né, as ausências das presenças queer que a gente percebe e que a gente preenche como lacuna com a nossa própria experiência e a gente reivindica um lugar de participação nisso tudo e acaba preenchendo com uma fabulação nossa. Esse é uma das formas da existência queer, da existência do inventário queer, estar, né, no contato com essas imagens. Então, se como eu falei desde no princípio, né, se a universidade é esse lugar que às vezes é tão, prepotente, que é violento epistemologicamente falando, e a gente precisa enfrentar isso de alguma maneira, e a tenda queer quer ser tem esse desejo também de ser isso, né, de resistir a esse lugar de opressão que vem da própria academia. Então a gente não quer muito pertencer a isso, mas ser um respiro para fora desses muros institucionais, enfim. E onde a gente fala aqui, a gente quer perceber não só a fala, mas a brincadeira com a ideia da falha, né? De falhar, de falar, mas também de falhar, do fracasso, enfim. Então, o inventário vem nesse sentido de reconstruir essa nossa relação com essas imagens, com que a gente lida com o universo da representação, mas criando frições e fricções e ficções políticas também. Eu acho que, só para fazer a transição para falar da Ramayana, que, né, já pensando essa ideia do inventário, que está num texto nosso publicado na Rebé, aliás, organizado por Vinícius, Adriana e Diego, que estão aqui, vale a pena dar uma conferida, que é justamente sobre essa ideia do inventário. Mas acho que, só para terminar, uma fala da Virginie Despentes, que é no prefácio do livro de Paul Beatriz Preciado, do Paul Preciado, que a Virginie Despentes faz, tem uma fala que diz assim: existe essa obsessão, né, a gente escreve nesse texto assim, que sob a pele do tempo pandêmico possamos extrair o sumo das nossas experiências, das nossas potências queer, enxergar a matéria-prima que nos torna tão ricos e ameaçadores para os poderes, como sugere a Virginie Despentes, para quem ela diz dessa maneira, assim, ó, existe uma obsessão, a obsessão que todos os regimes autocráticos de extrema-direita, religiosos ou comunistas têm em atacar os corpos queer, os corpos das putas, os corpos trans, os corpos fora da lei. É como se tivéssemos petróleo e como se todos os regimes poderosos quisessem acessá-lo e, para tanto, nos privassem da gestão das nossas terras. É como se fôssemos ricos em uma matéria-prima indefinível e se interessamos a tanta gente, deve ser porque temos uma estranha e preciosa essência,
Então eu fico assim torcendo que a Tenda Queer seja esse lugar onde a gente possa extrair, escavar, pensar, perceber que matéria-prima maravilhosa é essa que nós temos, porque a gente já tem, a gente já sabe disso, né? Como que a gente vai mostrar isso? Eu não sei, mas enfim, é uma forma de pensar esse nosso lugar no mundo, né? Estamos aí, somos essa matéria-prima que tem esse produto que ninguém conhece, que ninguém reconhece, que a gente não pode se deixar apreender por isso. É isso, gente. A Ramayana fala agora no finalzinho para fechar a nossa sessão. Obrigada, Ale. Eu tô com uma dificuldade, enfim, orgânica mesmo, gente, física, né, de ficar olhando muito tempo para a tela, porque efetivamente esse regime pandêmico me, né, cobrou esse pedágio, então né, eu foco a minha visão muito tempo em algum lugar, começa a ficar embaçada, tá me dando enxaqueca, tá uma bosta, né? Mas ao mesmo tempo, ah, eu não consegui não olhar para o que estava acontecendo agora. Né? Eu não consegui fazer de conta que isso aqui não estava acontecendo. Né? Mas é um pouco justamente né, devido a essa minha condição atual, né, dessa dificuldade de né, sentar muito tempo diante da tela, preparar alguma coisa, tudo, que eu né, trabalhei, reeditei um vídeo que é o que vai ser a minha fala, vai ser esse vídeo, né, que já foi apresentado em um outro contexto, mas eu tive que reeditar, entre outras coisas, para adequar a exibição no YouTube, né, a versão anterior tinha imagens que não poderiam ser mostradas aqui, né, e também eu tive que trabalhar a trilha sonora. Então, assim, por uma questão das corporações, né, pode ser que o YouTube derrube a nossa transmissão por conta desse vídeo, já que é um vídeo ensaio que tem imagens né, de filme. Mas, se por acaso o YouTube resolver derrubar a nossa transmissão, a nossa equipe técnica né, aqui, que está nos dando todo esse apoio, vai imediatamente disponibilizar um outro link para a gente retomar tá, a transmissão. Então, eu espero que isso não aconteça, né? Afinal de contas, é um vídeo ensaio para fins acadêmicos e críticos, né? Mas se acontecer, a gente vai disponibilizar imediatamente um outro link para que a transmissão aconteça, tá? Bom, então eu vou pedir, né, para que a gente comece a exibição do vídeo. Outro vídeo, gente. Para Roland Barthes, o rosto de carne. Mas aí tá um negócio na frente do outro aí. Tá acontecendo de ter um vídeo na frente do outro. Tá certo que o glitch a gente esperava, mas não a ponto de... Para acho que tem a ver com... o rosto de Garbo é a ideia. O de Audrey, a data. O evento. Para Roland Barthes, o rosto de Garbo é a ideia. Agora está sem som. O de Audrey, o evento. Vamos começar tudo de novo, só que agora com som.
Qualquer coisa também eu posso partilhar aqui do meu. Ai, esse negócio dói. Para Roland Barthes, o rosto de saindo com som, Garbo gente. De é a repente ideia. eu partilho aqui do O de meu. Eu compartilho aqui no meu. Não, calma aí, o pessoal tá No dizendo no YouTube YouTube que tá tá com saindo som, com sim. som pra eles lá. Tá saindo com som. Então a gente pode deixar do jeito que tá. Se não sai pra gente, acho que, né? Pode ser uma Beleza, claro. solução. Total. Pode ser uma saída. Para Roland Barthes, o rosto de Garbo é a ideia. O de Audrey, o evento. Para mim, o rosto de Ingrid é o mais arrebatador afeto. No início, era o rosto. Não tinha verbo, era o rosto. As noites eram longas, longas noites de corujão. A criança olhava os filmes e olhava os filmes, confundindo totalmente ser e ter, querer ser e querer ter. Tempos depois, a criança vai entender que não é apenas rosto, que é corpo, é pele, é toque. E a criança vai entender outras coisas do rosto, a face gloriosa do gozo. O detetive procura pela mulher. A câmera varre o salão do restaurante e nós procuramos com ele. Lentamente, nos damos conta, à esquerda, um vestido verde. Pessoas se interpõem no quadro, mas nada atrapalha o avanço da câmera. Um pequeno ajuste centraliza na tela a cabeça loira e a câmera avança. A câmera que não é o olho de ninguém, mas é o olho de todo mundo. O detetive volta a olhar. Agora sim. Ela não pode saber que eu a vejo. Me escondo. Ela caminha. Ao fundo as luzes se apagam e ela resplandece. Puro rosto, puro dourado na tela. Ele a olha, ele não a olha, ela não nos olha. E vamos. Adeus. Ela entra no restaurante sem reservas. Sua bolsa vermelha, igual a nenhuma outra. Ela procura pelo salão. Onde está? A câmera varre. Ali. Ela olha como quem diz: olha para mim. Olha para mim. Olha para mim. A câmera começa a procurar espaços entre as mesas. Ela quer seguir. Nem mesmo as pessoas que se interpõem no quadro vão impedir. Ela segue. Ali. A roupa verde, a cabeça loira. O olhar não é mais de ninguém ou de todo mundo.
O olhar agora é dela. Carol sorri, olhar enviesado, desinteressado. Até que, sim, até que finalmente, Carol olha para mim. O cinema é uma casa mal assombrada e a lésbica, fantasma expulso da sala de jantar. No mundo do cinema, a lésbica é uma inconsistência e uma insistência. A lésbica é o fantasma de Rebeca, presença, ausência, a necessidade de ser evocada e a espectadora lésbica é como Mrs. Danvers, guardiã da memória e inventora de imagens. Usando os traços, as deixas, as ruínas. Para finalmente chegar à imagem amada. O crepitar do fogo, alguém resfolega, o farfalhar do tecido. O desejo amplifica os sentidos. Pensei que você estava com medo. Você tem razão. Eu estou com medo. Será que todas as amantes sentem que estão inventando uma coisa? Eu te imaginei enquanto te esperava. Você sonhou comigo? Eu pensei em você. Eu não te sonhei. Você veio a mim porque eu te fiz imagem. Eu te inventei. Cinema, para te amar, é preciso que eu te invente. Não nos derrubaram. Eu acho que rolou o maior coven da vida da Cecília. Foi muito coven isso. Então, é isso, né? Esse vídeo foi feito muito sob o encantamento, o transe da ideia de inventar. Tá? Que eu imagino que não é algo apenas nosso, né? Nós cinco que estamos aqui, mas também, né? Alguns comentários aí já revelam isso, né? Às vezes
o cinema, para que ele seja algo para a gente, é um cinema que a gente inventa, porque a violência, né, do cinema para os corpos, as existências, né, os desejos dissidentes, pode ser, né, insuportável. Então, para que o cinema seja algo, né, é preciso que a gente invente. Bom, com isso, acho que a gente pode também agora, né, conversar com quem ficou aí, né, na nossa transmissão. Obrigada, viu, por compartilhar esse finalzinho de tarde de sábado, né, com a gente. Né, como a Alessandra anunciou, esse é um momento que foi pensado sob o risco da contingência, né, da precariedade, do fato de que a tenda, né, ela é antes de tudo um sonho, né? Um sonho que eu tive, mas é um sonho cuja pregnância talvez, né, possa ser partilhada né, com outras pessoas. Então, não sei, a gente pode comentar algumas coisas que vieram, né, dos comentários. A gente pode também, se aqui um pouquinho, né, enquanto surgem comentários, perguntas, assim, mais diretos do YouTube entre nós, a gente pode se provocar, né? Não sei como a gente pode, né, fazer agora. Sugestões? Gente, a tenda é muito insubmissa, por isso a gente fala assim, de lugares muito diversos. Diego tá no universo de Carrie a Estranha, Vini tá na Rainha Diaba. Eu tô aqui na tela plana, redonda, desculpa. Eu sou da Terra redonda. Às vezes eu tenho dúvida, né? Tanta terra. Não, brincando. Mas a tenda ela é muito aberta, ela foi ela teve que tomar um corpo nessa forma. A gente achou, vamos aproveitar um momento socine para a gente dar visibilidade para a tenda, mas ela tá em formação e eu espero que ela nunca se forme totalmente, porque senão ela perde o sentido. Ela está sempre se constituindo e muito aberta, muito móvel, muito, né, saindo do workroom lá de Porto Alegre, saindo da Socine de Curitiba. A gente esteve na Socine de Curitiba, gente, que foi aquilo. A Cutopia de Ramayana, que tá publicado na Rebeca. Se vocês não viram ainda, vejam. Vozes de participação especial de Diego Paleólogo, eu, Erli Vieira Júnior. Quem mais que tava, gente? Nem lembro, era tanta gente naquele. Mas acho que Diego era o corpo 1, o Erli era o corpo 2, eu fazia uma voz de rubrica, não lembro. Então ela teve essa formação dentro da Socina no seminário, como eu já tinha falado para vocês antes, mas ela está em formação, vai estar sempre em formação. E o grupo se reorganizou em Porto Alegre no ano passado, durante a Socina. A gente precisa fazer alguma coisa para retomar aquele impulso que foi de reconhecer as formas dissidentes que existem dentro do raciocínio, de sexualidade, de existência, um modo de existir que nos aproxime de novo, né? E a Tenda Queer nasceu desse gesto, desse encontro. E em maio, como eu falei para quem não estava aqui no começo, em maio a gente se reuniu num evento online, já via Zoom, e fez essa proposta de... Nem tinha ainda, eu acho, a ideia da Socine em casa, mas já tinha a ideia de que a gente precisava fazer algo e realmente constituir um corpo que dissesse assim, não, a gente vai ser um coletivo alternativo diante de tudo aquilo que já está formulado como grupo dentro das normas da existência acadêmica. Então, assim, a Tenda Queer surgiu disso, de um desejo de, ao mesmo tempo, agrupar a partir daquilo que já tinha acontecido dentro da Socine e de não constituir algo que fosse já dentro da normatividade da academia, mas que a gente, mesmo assim, mantivesse um corpo em comum, enfim,
um desejo de operar, trabalhar juntos, que não fosse necessariamente produzindo. Pode ser que a gente produza. Aliás, uma da ideia foi produzir uma publicação, mas não publicação nos termos normativos, né? De que você tem que ter aquela norma BNT, ou que se você não tiver dentro dos conformes de uma determinada revista, você não publica. Então, a nossa ideia é sempre de ir no enfrentamento, na contramão da produção hierárquica mesmo e violenta, que às vezes é da academia e enfim. Então, façam perguntas se vocês tiverem, senão a gente está terminando, mas assim, façam. Ou se não tiver sugestões, ou simplesmente. Tem uma? Que bom! Eu tenho. A minha pergunta, na verdade, é pensando junto com o Dri, né? A coisa do fogo, que eu até comentei aqui no nosso bate-papo no Zoom, né? O Fire, né, da Deepa Mehta, aquele filme, né, indiano e tal. Eu acho, enfim, um filme muito interessante no contexto em que ele surge, né, numa certa importância cultural mesmo, e da narrativa grande, né, do que a gente poderia chamar de um cinema lésbico. Mas eu sempre me incomodo um pouco com o fato do fogo como aquela passagem de purificação e redenção que me parece que a narrativa coloca, né? Que me parece exatamente que é né, um oposto desse fogo que você tá propondo, né? E eu acho que é o, eu acho que a gente pode fazer um caminho. Quando eu comecei a pensar nisso, eu comecei a pensar que a gente pode fazer todo um caminho pelo fogo nesses filmes. Tem o Burning Flames também, que eu acho que de alguma forma a gente pode pensar através dele. Enfim, eu acho que é um caminho aí para começar a se pensar nisso. Eu acho que em Fire tem essa dimensão também. Mas, por outro lado, tem um outro filme que eu estava tentando lembrar que tem a ver com cozinha, que elas se conhecem cozinhando. Eu esqueci o nome desse filme, que também é de uma família indiana, que também é interessante para pensar isso. Eu acho que Nina's Heavenly Delights, uma coisa assim. Isso. Eu acho que tem muitos caminhos aí para se pensar essa piropoética lésbica. Mas o Diego comentou aqui que ele postou aqui um comentário da Carol também sobre isso, da Carol Almeida, pensando como o fogo é um elemento central em um longa sapatão nacional, Tremor. Tremor lê quando as duas protagonistas, diante de uma fogueira que faz iluminar esses rostos como se fossem vagalumes, que se acendem, se apagam e que finalmente ali na escuridão, diante da fogueira, podem lembrar juntas, podem estar juntas. Fogueira e o devaneio e hipnose, diante dela, se tornam um elemento que torna possível essa troca. Eu acho que é sobre isso, assim. Vamos olhar o chat, então, que eu acho que tem mais coisa. O Diego falou aqui. Abrir o microfone aqui. Pegando umas coisas que estão mais recentes, assim, né? A Regina, beijo, que ela coloca assim, como os corpos espectatoriais insubmissos se inserem numa performance de gênero, né? Essa ideia de uma dissidência do corpo para né, a gente formular um pouco, pensar um pouco como essa dissidência dos nossos corpos talvez informem, né, a nossa própria espectatorialidade. Né? Então, pelo que eu entendi, mais ou menos é essa ideia. Né? Esse corpo que deseja o que não deveria desejar, esse corpo que faz o que não deveria fazer, também é um corpo que vê o que não deveria ver. Né? Ou é o corpo que não aceita, né, o que vê. Então, não sei se alguém gostaria de pegar aí esse mote.
Não sei se pegar o mote, mas eu fico pensando junto com a Regina que esse desejo, essa espectatorialidade, ela já vem, assim, a gente já carrega, né, a partir de todo o nosso repertório e da experiência subjetiva que a gente leva para o cinema, a gente já carrega, e daí que vem talvez a necessidade de nós, desse grupo aqui, e principalmente esse texto que a Helene e eu escrevemos sobre, né, quando a gente desenvolveu a ideia do inventário, de identificar a ausência daquilo que não nos preenche, que não é só no plano da representação, mas é toda uma política que a gente percebe no intervalo entre quem nós somos e o que está na tela e como está na tela, enfim, a gente tenta preencher com essa fabulação, com esse inventário, enfim. É uma apropriação do que está, né? Porque pode ser que as pessoas dizem assim, como é que você requisita, isso já aconteceu, né? Como é que você requisita de um filme aquilo que ele não é? Que é um equívoco de pensar assim, porque na verdade a gente não está requisitando o filme aquilo que ele não é. A gente está, às vezes, alguns filmes eles prometem ser algo que eles não dão conta de ser, e a gente percebe as falhas, as fissuras, as brechas. É nessas brechas que a gente encontra o desejo, que a gente encontra a forma do inventário também. É claro que a gente, num plano maior, a gente também identifica a falta, né, no sentido assim da representação. E isso a gente escreve, eu acho que a cinefilia faz isso muito bem, no desejo de preencher lacunas, de preencher aquilo que não nos preenche mesmo. Não nos representa, não dá conta de quem nós somos. A gente vai nesse sentido. Então, eu acho que a espectatorialidade de quem tá, da performance de gênero de quem está indo, vem muito do repertório que se traz para a sala de cinema, de como que lida com essas imagens. O inventário, ele vem nesse sentido, assim, é muito... Não tem como a gente fazer um inventário para outra pessoa, não. A gente tem que carregar quem a gente é. Então, a Tenda Queer tem esse... E quem nós somos, assim, é uma coisa de nos encontrarmos, né? Assim, a gente percebe em comum, em conjunto, o que nos falta. Mas não tem nenhum desejo de tentar, eu acho, né? E aí me corrijam as pessoas queridas que estão comigo aqui, de tentar falar pelo outro, não. Eu acho que é uma coisa que a gente meio que partilha, né? Em comum, em conjunto, de uma falta, né? É um gesto político, é um gesto de reconhecimento histórico, assim, do que falta. O cinema, ele é um troço que é violento também com a gente, né? Então é na contramão disso tudo. Eu acho que a performance de gênero que você pensou aí do ponto de vista de quem está recebendo o gênero, talvez encontre, né? Se encontre nesse desejo de se ver partilhado. Junto, assim, caminhar junto, não tem a chavinha pronta, né? Cada um vai construindo o seu inventário também. Existe um inventário coletivo, quero dizer isso, e existe um inventário que é muito particular. Não tem como todo mundo que está diante de um filme constrói o seu próprio, a sua própria relação com o filme. Então, eu acho que é um pouco isso, Regina. A gente vai caminhando junto nesse sentido. O que falta, falta. E a gente preenche, né, na medida que a gente questiona e que vai fabulando e vai escrevendo e vai, enfim, enfrentando essa falta junta e também sozinha. A Thalita também perguntou aqui se essa potência subversiva de existência tem o poder de contaminar pessoas não queer. Eu acho que a gente está vivendo isso justamente, né? Se não tivesse esse poder de contaminar, assim, não sei se vocês concordam, assim, a gente não estaria vivendo tudo que a gente está vivendo. Eu acho que é justamente toda a supressão dessas imagens e toda a resistência que tem dessas imagens. E eu não falo só também do que a gente está vivendo em plano macropolítico, eu falo que a gente vive nos ambientes, inclusive, que deveriam nos acolher, assim, tanto nos ambientes acadêmicos como os ambientes de militância, de ativismo, enfim, artísticos.
o ambiente do próprio cinema, né? O cinema como instituição, né? Eu acho que se não contaminasse, não havia tanta resistência e tanto desprezo por essas imagens, assim, porque eu acho que é disso que se trata. Então, assim como as imagens deles são um projeto também, né? O que eles produzem são um projeto. A gente está vivendo também um projeto político que tem um projeto cultural muito bem embasado, e a gente sabe disso, e o projeto cinematográfico hegemônico, ele é um projeto político também, não é só o nosso que é um projeto político. Então, se a gente não contaminasse, não havia tanta resistência. Então, as imagens contaminam, né, de modo geral, e obviamente as nossas imagens contaminam, e a resistência está em não ser contaminado por essas imagens, resistir ser contaminado enfim, posto em chamas, né, por essas imagens. Sensacional, Bru. Eu estava exatamente pensando nessa ideia da contaminação, até no certo vocabulário contemporâneo da pandemia, né? É claro que há um pânico generalizado e justificável em relação a um certo vírus, mas parece que essa matriz do pânico em relação a qualquer contaminação, a qualquer contato, né, a qualquer rompimento de fronteira, né, sim, vamos convocar, né, Paul Preciado, vamos dizer assim, a contrasexualidade é um vírus que causa pânico também, né, por outros motivos, lá, né, mas é um vírus, contamina, né, tem vários efeitos, o corpo fica assim, fica assado, né, e aquela ideia de um corpo normal, de um corpo saudável, é exatamente o que é colocado em xeque, né, por todos esses outros tipos de manifestações viróticas, né, que podem existir, que não são, claro, né, muito mais no nível metafórico do que né, no nível biológico, necessariamente falando. Sim, queerness is a virus, né? Como language is a virus, que o Burroughs falava, né? Tem essa, como a Adri, como vocês estavam colocando, né, essa questão que muitas vezes é apontada, como o Vini trouxe também, né, por políticos conservadores ou o que quer que seja, né, de porque determinado filme, como a Damares falou, né, o Frozen está fazendo as meninas serem sapatão, não sei o quê, e parece que todo audiovisual produzido, né, no século XX não foi um projeto da heterossexualidade compulsória, né? Imagina, assim, tava até no texto, não é nem que eles incentivam a gente a ser hétero, não é isso, eles empurram a gente no abismo da heterossexualidade e a gente que lute com isso. A gente que vai ter que encontrar, negociar com as imagens, né? A gente está falando aqui de um recorte específico. Bell Hooks tem ensaios que vão falar da mulher negra diante da imagem também, né? Mas é a gente que negocia com essas imagens para encontrar as brechas, para encontrar as dicas, né? Os códigos. Aí você vai ver, aí depois tem lá, você vai ver que quem escreveu A Pequena Sereia, quem compôs as músicas da Bela e a Fera, quem fez não sei o quê, todo mundo bicha, todo mundo, sabe, queer, LGBT, não sei o quê. Cara, essa subjetividade não está presente nesses produtos, mas a gente que tem que fazer o trabalho, né? A gente tem que entender esse trabalho porque nada pode ferir a pele da heterossexualidade. Esse é uma das grandes moedas, né? Assim, moedas, sei lá, capital, né? Desses projetos. Peraí, Diego, mas só uma coisa também. E eu acho que a gente tem que, sobre esse olhar para as brechas também, eu acho que tem essa máxima do Foucault que tanto gera pânico, né, de que o poder está em todos os lugares, assim. Eu acho que o poder está em nós também, né? Quando ele diz isso, ele quer dizer isso também, né? E que o poder tem essas brechas, né?
como eu acho que é o Vladimir Safatli, que fala sobre os lugares entre a muralha da China, né? Os espaços que a muralha da China ela tem espaços, né? A ponte Rio-Niterói, para ser erigida, ela tem que ter brechas, porque senão ela cai. Então, é nesses lugares, isso sobre a ponte, a Eneida Leal Cunha, minha orientadora, minha mestra, sempre fala, assim, sempre usa essa imagem. E o Safatli usa essa imagem da muralha da China, que eu acho que por onde os nômades entravam e não queriam se adaptar, eles só queriam entrar, fazer suas pequenas tendas, como a gente, e ficar ali, né? Tipo, como esses vírus que contaminam, né? Esses espaços, assim. Que é sobre isso, a gente se multiplica nessas pequenas tendas, a gente não quer ser assimilado, né? Essa lógica. E eu acho que é isso, o poder nosso tá em entrar por essas frestas e ver essas imagens, né? Que estão muito bem retratadas no ensaio visual da Ramayana, e, enfim, e todos os nossos esforços também, né? De, de nos reapropriarmos dessa espectatorialidade, né? Da gente usar esse lugar para a gente interpretar e ver o que eles deixaram escapar do projeto político deles. O nosso projeto político também é esse, falar, olha, vocês deixaram escapar aqui, a gente se viu aqui, entendeu? E eu acho isso muito bonito. Mas aí lê aí a pergunta que você ia ler da Érica, né? Não, tem um comentário da Catarina Trajano, então pergunta, né? Qual o lugar dos festivais na criação de espaços de diálogo, mas também de sociabilidades queer aqui no Brasil? Como nos deslocamos? Essa aí tem que ser alguém ligado. Tem duas coisas, né, em relação a festival, né? Que é para ser um espaço de sociabilidade, é para ser, né? Mas, obviamente, na organização heterocis patriarcal, né, que a gente sabe que esses espaços de socialização geralmente vão, né, privilegiar um grupo específico, né, que vai ser admitido nesse espaço, né? Então, claro, a gente está vivendo, né, enfim, viveu recentemente uma crise, né, desse espaço da curadoria, né, da produção, da própria gestão pública mesmo, né? Quem é que faz a mediação, né, de brasileiros que vão para festivais internacionais, né? Então, essa crise que se coloca, né, quando se aponta aí através da hashtag #MeTooBrasil, de como há uma série de relações, né, enfim, que vão privilegiar, né, certos grupos e, né, certos indivíduos, né? Então, estratégias não faltam. Existem vários nomes para as estratégias, né? Existe a estratégia que se usa muito, por exemplo, a ideia de hackeamento, né? Você vai lá e hackeia, né? Você tem uma ou duas pessoas, né, que começam a circular em festivais e aí, né, começam a instaurar um problema dentro da curadoria, dentro né, das conversas, né? A ideia, né, de contrabando, né? Então, você certas pessoas, né, que começam a circular, que não, né, não são necessariamente desses grupos hegemônicos, começam a circular, né, dentro dos festivais, vão contrabandeando filmes, contrabandeando ideias ali dentro, tá? Mas é claro que o mundo não está armado, né, para facilitar a vida de ninguém, né? A não ser, claro, dos grupos privilegiados. O mundo não tá, não, o mundo dos festivais, o mundo da produção, que tem a ver com a pergunta da Érica, né? Quer dizer, os modos de produção, os modos né, de organização, de circulação, né, em festivais, nada disso está programado para facilitar a vida de ninguém, né? É por isso que é preciso a gente, acho que para mim, pessoalmente, está cada vez mais claro, é preciso chegar com o pé na porta,
precisa chegar com o pé na porta, né? Então, colocar aquilo, né, que tem muito um vocabulário do segredo, daquilo que, né, que vai sendo, né, feito na surdina e tal, continuar sendo feito, mas também, né, não, é o seguinte, se não tiver tais e tais possibilidades aqui, eu vou para a imprensa, né, eu vou fazer um escarcéu, eu vou, sabe? Então, para mim não tem mais muita possibilidade que não seja essa, né? Desses gestos mais duros. Tem A uma Érica coisa que é da pergunta pode que é da Regina, que eu acho que mistura ainda a provocação da Regina com o que a Thalita fala de como a gente pode pensar isso do ponto de vista acadêmico também, né? E aí, juntando com a Érica, da gente provocar um pensamento que eu acho que o grande propósito da Tenda Queer é isso, do inventário, na verdade, é isso, de não pressupor, de não aderir a essa pressuposição, não, a gente não compra mais essa pressuposição de que o universo é queer, de que o cinema tem que... O cinema é queer, né, gente? Pelo amor de Deus, o cinema é queer também, mas assim, na sua gênese, é queer porque a gente deseja, porque a gente faz dele isso, mas assim, o cinema é violentamente heterossexual. Ele tá dado, é uma pressuposição que tá dada na trajetória do herói, incansavelmente, né? Daquela maneira assim, que derruba na gente assim, esse volume de narrativas que vem a partir dessa pressuposição. E que as narrativas, inclusive Brasil, vou falar de Brasil, quando o Brasil acha que está fazendo algo na contramão disso tudo, ele só reforça. Então eu gosto sempre de trazer o exemplo assim, que né, para muitas pessoas é uma coisa assim, ai, como que você usa, mas assim, Bacurau, que é um filme que supostamente faz toda ele dá um presente de um Brasil utópico, de um Brasil, mas gente, você parte de um princípio de que tudo que você está colocando ali, você está colocando num plano de eu posso, é quase como se fosse um favor, mas na base, se você for estudar Bacurau, tirar todas aquelas partes do adorno, se você tirar todo o adorno, todo o ornamento que tem Bacurau, a estrutura é heterossexual, que é isso que importa, é a gente pegar essa estrutura e dizer assim, cara, você fez tudo, você botou todo esse adorno, toda essa pintura, todo esse negócio, mas no fundo, o teu filme é extremamente heterossexual. O teu filme é extremamente, não foge dessa fórmula que está tão, né, dada no mundo. No ponto de vista da academia, Thalita, é claro que a academia, eu acho que o estar, é o modo de estar no mundo, né? A gente ser queer no mundo, é preciso questionar essas estruturas que são estruturas de opressão. E a academia é esse lugar de opressão, a gente só pode lidar com ela do ponto de vista do enfrentamento mesmo. Tem que chegar e dizer, olha, tua estrutura é canônica, porque é de violência, os epistemicídios, né, que a academia adora cometer. A violência epistêmica que está lá, ela é uma violência que também diz respeito com... Se a violência é epistêmica, ela já está dizendo que os modos de existir que vão na contramão da epistemologia que está consagrada na universidade, ela não vale a pena. Então, na medida em que os novos corpos, os novos sujeitos do discurso, as novas falas, as novas vozes chegam à tona, fazem estremecer as estruturas. E então é ao mesmo tempo um percurso que é de reconhecer as vozes que chegam na universidade e de dizer que essas vozes fazem abalar com toda uma bibliografia canônica que está lá, um modo, porque não é só a bibliografia não, tá, gente? O epistemicídio não é só a bibliografia, é também, sobretudo, as metodologias, porque se você chega um modo de estar no mundo que chega beleza, é um modo novo de estar no mundo, mas a bibliografia e a metodologia que eu uso é a mesma, não rola, sabe? Então, assim, você tem que reconhecer que as vozes que chegam, elas solicitam novas metodologias, novas bibliografias. É muito evidente isso. Então, a existência queer, ela tem que ser esse lugar que reivindica mesmo essa posição de, olha, isso que tu tá lendo não dá conta mais de mim, não dá conta do mundo, saia de você. Então, a universidade precisa se reinventar, se reorganizar, se qualquer coisa.
né? E a gente que está nesse lugar comum, nessa interseção, precisa fazer esse jogo. Eu acho que é um pouco por aí, sim. Desculpa, Adri, você... Não, eu ia ler a pergunta da Érica, que caiu e pediu para a gente ler a pergunta no WhatsApp. O Vini colocou aqui, vou ler. A Érica fala, pensando especificamente no cinema brasileiro de longas metragens, excluindo curtas e outros audiovisuais, sobram muito poucas imagens para a gente imaginar mundos queers possíveis. Na impossibilidade também de invenção de novas imagens, considerando o contexto de sufocamento das verbas destinadas ao cinema, como então lidar com as imagens já instauradas? Uma estratégia de refiguração é possível? Penso muito sobre isso. Fico querendo ter tempo para buscar ao longo da história do cinema brasileiro a figura da lésbica, ver onde ela se esconde e como podemos tirá-la de lá. Aí não sei se alguém quer comentar isso. Sinceramente, eu acho que a gente não precisa esperar. Eu entendo o que a Erika fala, mas a gente não precisa esperar que venha, não, esse lugar, não. Eu acho que inventar mundos possíveis é justamente na contramão do que não está. Então, não temos mesmo, não vislumbramos o mundo em que vamos ter. A gente sabe disso. E o audiovisual brasileiro é muito pouco, eu entendo que a Erika está falando do ponto de vista brasileiro, mas assim, o mundo todo é muito pouco para a gente. E eu acho que o inventário queer é justamente ir na contramão desse muito pouco, porque é muito pouco em todo canto. Não tem como a gente esperar que veio a figura da lésbica, ou veio, enfim, uma representação que pelo menos nos provoque algum pensamento, não, mas acho que na falta mesmo a gente tem que provocar acho que o grande gesto do inventário é ir na contramão, é nas falhas, nas fissuras, assim, porque não vai vir, gente. Essa heterossexualidade compulsória não vai se resolver com qualquer filme. E qualquer filme que vier, ele vai ser muito pouco para preencher. Coitado desse filme que vier, né? Porque ele vai ser tudo e nada. Ele vai ser absolutamente tudo, porque ufa, finalmente, e absolutamente nada, porque é isso que estamos reduzidas. Então, nunca vai ser suficiente. O grande gesto do queer, do gesto queer mesmo, do olhar queer, do prazer queer que a gente reivindica para os filmes, é ir na contramão do que está. Porque, não, gente, é muito poder para a gente lutar contra agora. Não vai vir. Não vai vir. Mais ou menos por aí. E eu gosto muito dessa ideia, Ale, de pensar que a imagem, o filme, nem é tudo, nem é coisa nenhuma. Tá? É alguma coisa. Tá? Acho que se tem uma frase interessante, né? O Godard, que era excelente frasista, né? Dizia, né? O que é o cinema nada, o que o cinema quer tudo, o que é que o cinema pode, alguma coisa. Né? Acho que é um pouco essa ideia de que nenhum filme, né, a gente não pode colocar, vamos dizer assim, nos ombros de nenhum filme o tudo, o todo, né? A gente só pode exigir do que quer que seja alguma coisa, inclusive de nós mesmas, né? Acho que estamos caminhando para o fim. Tem uma pergunta do Josimar, que ele fala a respeito desse germen da amizade, né? Acho que isso é uma questão bem importante, porque é o que nos coloca aqui, né? É a amizade, né? Porque são formas também de se produzir academicamente que instauram outros regimes, né? Que não aqueles convencionais, né? Do isolamento, da pesquisa, a pesquisa como um trabalho de recolhimento, de introspecção, que é fechado, né? Então, e assim, eu falo isso muito pela generosidade, por exemplo, que eu tive ao longo da minha experiência com a Socine, desde 2012, né? Então, ali, você vê a possibilidade de uma criação de uma coletividade que que transcende esse espaço formal. Né? Por quê? Porque as nossas existências, os nossos corpos, eles convocam e necessitam
dessas outras metodologias, como a Alessandra falou, necessita dessas outras teorias e necessita dessas outras imagens, né? E o fascínio que eu tenho com o cinema nesse sentido é por uma formação de uma compreensão de um desejo que não está, como a gente colocou aqui, como foi mencionado também nos comentários, né, nas arquiteturas da heterossexualidade, dos monumentos da heterossexualidade, das estruturas, das instituições. Então nós temos que ir à caça dessas imagens. Né? Eu fico pensando, o primeiro filme gay que eu vi foi Filadélfia, né? Isso até na minha tese de doutorado. Né, eu fico pensando se eu tivesse visto Buddies, né, primeiro, então foi com o cinema, primeiro com imagens de medo e choque, porque a lição é clara, nós vamos morrer, né, o cinema tem e o cinema produzido por mentalidades heterossexuais, cisgêneros, né, eles enunciam a morte como o desvio, assim como na telenovela também, quando as lésbicas são explodidas, né, e a Cristiane Torlone fala, é tudo culpa desse maldito preconceito, né, a bicha até concorda em matar as lésbicas, né, mas solta esse texto ali responsabilizando, né, que é esse regime estético, ético, político que atormenta e assombra os nossos corpos, né. Fora isso, tem, eu acho que um componente muito pedagógico também, quando a gente começa a ver filmes que vão formar a nossa sensibilidade, né? E esses filmes são trocados, né? Essas conversas, inclusive a possibilidade de se imaginar como uma pessoa que pode ter um relacionamento, que pode ter uma outra vida que não seja essa pautada, porque isso não é, apesar, né, com esse delírio de ideologia do gênero, isso não é ensinado na escola. Isso não é ensinado nos livros didáticos, né? Isso é ensinado naquela literatura, como a própria Gay Rubin que eu mencionei fala, né? Que a bibliotecária queer vai lá, pega, sabe onde está escondido naquele acervo, leva isso e você vai aí quase numa missão de detetive, né? Atrás desses materiais, né? E esses materiais nos formam, nos ensinam a amar, né? Nos ensinam a ideia, a possibilidade, né, de viver de outra forma, né? Eu acho que a amizade ela é constituinte assim nas nossas sensibilidades, né? Nós só chegamos até aqui, eu acho que e avançamos em muitas pautas, né? Mas ainda temos muitos percursos, né? Muitas garantias ainda que nos faltam, justamente por essas políticas de amizade, né? Por essas políticas de acolhimento, né? O próprio Buddies, né, no contexto dos Estados Unidos, né, naquele momento que as pessoas, sobretudo LGBTs, estavam abandonadas, né, morrendo sozinhas, que inclusive não eram nem visitadas, não eram tocadas, né, enfim, não podiam, as pessoas tinham pânico, né, de entrar em contato no mesmo ambiente, né, foram as lésbicas, foram as bichas, foram as travestis, foram as trans, que mobilizaram recursos financeiros, mobilizaram seus tempos, seus afetos e permitiram, né, que esse debate fosse para a opinião pública. Acho que é mais ou menos nesse sentido. Genial. Pessoas lindas, acho que chegou aquele momento do acho que é um momento que a gente precisa começar a terminar, né? Porque enfim, a corporação YouTube também tem lá, né, o limite para o que nos concede de espaço público para discutir as nossas coisas. Bom, provavelmente ficou, né, alguma outra pergunta, algum outro comentário que a gente não conseguiu dar conta. Desculpa, gente. Foi por pura, né, enfim, por problema de YouTube. Vou ficar assim para fazer o momento. Mas o que a gente quer exatamente o momento merchan, né? A gente quer convidar as pessoas a participar, quem quiser, mas principalmente a se incomodar
com a ideia, né, da atenção vai vir. Alguém tinha que ter feito, claro, um print screen desse momento. Por todo mundo agora, é o tempinho para todo mundo dar uma palavrinha final, tá? Eu quero agradecer muitíssimo a Diego, né, a Vinícius, a Adri, a Alessandra, e a todo mundo que está lá naquele grupo incrível do WhatsApp, que surgiu, né, de um rolê aleatório para tomar umas e fazer um negócio à noite, e virou isso que o Vini está falando, né? Virou uma comunidade de afetos que está, de alguma maneira, né, gerando essa provocação mútua. E eu acho que um ponto muito em comum entre nós é isso, né? É apostar que não tem como pensar cinema, não tem como, né, fazer isso que se chama institucionalmente aí de estudos de cinema, né, sem essa complicação que se chama corpo, sem essa complicação que se chama afeto, sem essa complicação dessas zonas cinzas, né, sem as complicações do que é, né, o limite de uma ideia do humano pensante, que é óbvio agora que eu estou vendo o Diego aqui, né? Então, sem isso, né, isso que a gente chama de estudos de cinema vai continuar sendo, né, uma área caolha, né? Então, a ideia é que a gente continue nessa provocação mútua. Obrigada, gente. Boa noite. Podem falar, tá? Todo mundo aí. Aí eu quero falar rapidinho, só agradecer também, claro que é um prazer esse encontro com Ramayana, Alessandra, Dri, Diego, pessoas que eu amo e admiro. E fazer o merchan também, gente, né? Porque é sobre isso, né? Na quarta-feira agora, dia 4 de novembro, às 19 horas, no curso de extensão que eu coordeno na UFRJ, nós vamos ter a presença da Denise Ferreira da Silva e da Cíntia Guedes, né? A Alessandra já esteve aí na abertura do nosso curso. E não percam, gente, porque vai ser uma coisa assim, né? Gente, né? Obrigado, um beijo. Pessoas lindas, a tenda é uma tenda, ela não tem parede, ela não tem nenhum desejo de separar o mundo, muito pelo contrário. Então, assim, eu não sei se a gente tem um e-mail da tenda, mas assim, venham, assim, a gente vai se juntando e vendo o que pode fazer junto, né? Não tem nenhuma configuração, não tem um regimento, não tem uma organização, não tem nada. A gente só quer estar no mundo, é o modo de estar no mundo. E pensar na contramão do que sejam essas coisas institucionalizadas demais, né? E reguladas demais por um universo que não nos respeita acima de qualquer coisa, né? Que não nos reconhece acima de qualquer coisa. Então, que venham, que a gente vai se juntar. Tirei o filtro da Terra redonda no universo dos que pensam na Terra plana. Né? Minha vela já queimou aqui junto com o Palo Santo. Tô até com medo de pegar nela, assim, tá um negócio que eu até ia fazer um troço assim, mas não. As bruxas estão aí. Tem umas velhinhas ali atrás ainda. É isso. Então, muito, muito obrigada pela participação, pela presença de vocês aqui e por terem estado juntos, enfim. Obrigada mesmo. É isso.